E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui para fazer um resumo de tudo aquilo que eu tenho falado nos vídeos anteriores sobre a dissertação argumentativa. Uma espécie de resumão, para que você possa aí juntar todas as informações e compreender melhor aquilo que eu estou querendo dizer. Ok? Vamos lá, vamos começar então. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender para que serve uma dissertação argumentativa. Então, uma dissertação argumentativa é um tipo de texto que ele existe para que você possa expressar a sua opinião a respeito de um tema. Ou seja, não basta você falar sobre o tema, mas você precisa dar a sua opinião sobre aquele tema, certo? Então, geralmente é um tema polêmico, um tema que traz opiniões divergentes, então você pensa uma coisa, seu colega pensa outra, e aí a gente entra no debate de ideias para ver quem realmente tem a razão, quem traz os melhores argumentos, quem traz as melhores informações, os melhores dados para convencer o leitor, para convencer aquela pessoa que está lendo o texto de vocês, certo? Então, para isso serve uma dissertação argumentativa, para convencer o leitor a respeito do seu ponto de vista e para que você possa expressar a sua opinião sobre um determinado tema, ok? A dissertação argumentativa, como qualquer tipo de texto que nós temos na nossa sociedade, ela tem uma estrutura própria, ela tem um modelo. Então, basicamente, o modelo de uma dissertação argumentativa é introdução, argumentação e conclusão. Então, na introdução, nós vamos ter alguns elementos importantes. O primeiro elemento que vai aparecer na introdução, que é o primeiro parágrafo do texto, é o lugar, ou seja, então se você está falando do Brasil, se você está falando a respeito de um problema no mundo inteiro, a respeito de que lugar você está falando. Você também vai precisar colocar a época, ou seja, você está falando dos tempos atuais, você está falando do século XIX, você está falando do século XX, não importa, você precisa colocar a época, porque a gente sabe que cada tema, dependendo da época sobre a qual você está falando, você vai ter que abordar o tema de uma forma completamente diferente. Então é importante que lá na introdução você coloque, além do lugar, também a época. O terceiro elemento é o assunto, ou seja, você já tem que adiantar para o seu leitor na introdução, no primeiro parágrafo, qual é o assunto sobre o qual você vai falar. Então você coloca o lugar, a época e já adianta o assunto. Por exemplo, se nós formos falar sobre o assunto do desarmamento, você vai colocar mais ou menos assim lá no começo, né? No Brasil, atualmente no Brasil, há uma discussão a respeito do desarmamento. Pronto, só aí você já colocou os três elementos. No Brasil, atualmente, há uma discussão sobre o desarmamento, o assunto, ok? Depois que você colocou o assunto, você precisa colocar a tese. Então, na própria introdução, você põe a tese, ou seja, o seu ponto de vista. A tese já é o seu ponto de vista sobre o assunto. Então, por exemplo, se você é contra o desarmamento, ou seja, você é a favor de que as pessoas tenham armas em casa, você pode colocar mais ou menos assim lá na sua tese, lá na introdução. É importante lembrar que o cidadão deve ter o direito de portar armas de fogo a fim de defender a sua própria vida e a vida de sua família. Veja, aí você já colocou a sua opinião. Se eu sou o leitor do seu texto, eu já sei de onde você está falando, que é no Brasil, de que época, que é agora, o assunto sobre o qual você vai falar, que é o desarmamento, e eu já sei qual a sua opinião. Você já está deixando claro lá na introdução que você é contra o desarmamento, ou seja, você quer que as pessoas tenham arma para se defender. Então pronto, lá na introdução você já pôs todos os elementos necessários para uma introdução, ok? Aí a gente passa para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo é o parágrafo da argumentação, ou seja, agora que você já expôs a sua opinião claramente, é o momento de você defender a sua opinião, de você provar para o seu leitor que você tem razão, de que aquilo que você está falando realmente faz sentido, de que as pessoas têm que portar armas, e você precisa provar isso com dados estatísticos, com exemplos, sei lá, você precisa procurar na internet aí exemplos que vão te ajudar a provar. Por exemplo, se diz, mas lá em tal país as pessoas têm mais armas e têm menos violência. Um exemplo, tá? Se você, é claro, é contra o desarmamento. E você pega os números, as porcentagens, as estatísticas, você traz talvez a palavra de um especialista no assunto, alguém que é reconhecido nacionalmente ou até internacionalmente sobre esse assunto, para ajudar você, para fortalecer a sua opinião. E aí, quando o seu leitor ler, ele vai olhar e vai falar assim, realmente, não é só o cara que está falando, não é só o Rafael que está falando, ele está trazendo aqui pessoas que têm autoridade no assunto para falar sobre isso. Então aí você vai fortalecendo o seu ponto de vista. Então quando eu ler o seu texto, eu vou falar, realmente, esse cara aqui está provando o que ele está falando, certo?
Então, o segundo parágrafo é o parágrafo da argumentação. Você pode abrir um terceiro parágrafo para argumentação também, se você quiser. Ou seja, você percebeu que você tem dois elementos, você tem dois dados importantes para mostrar, então você põe um primeiro parágrafo de argumentação e no segundo parágrafo de argumentação você usa o seu outro dado. Ou seja, você tem dois dados importantes para provar a sua tese, para provar a sua opinião, o seu ponto de vista que você pôs lá na introdução. Deu para entender? Existem textos, por exemplo, que tem mais de uma tese, tem duas teses, até três teses. O cara lá na introdução ele pôs três teses. E aí ele precisa colocar pelo menos um parágrafo para cada tese, um parágrafo de argumentação para cada tese que ele colocou lá em cima, né? E na ordem que ele colocou lá em cima. Se ele colocou a tese 1, 2, 3, lá ele tem que colocar na argumentação, defende primeiro a tese 1, depois a tese 2, depois a tese 3. Ou seja, para o texto ter uma coerência, para ter uma coesão, né? Para o texto, digamos assim, ter ordem, então ele precisa colocar na mesma ordem que ele pôs lá em cima. E aí sobra então para nós o último parágrafo, que é o parágrafo da conclusão. A conclusão é aquele momento que você vai fechar o seu texto, certo? Você vai fechar as suas ideias. Então você vai, por exemplo, você pode dizer assim... Portanto... Geralmente a conclusão o pessoal começa assim, né? Para treinar, tudo bem, né? Portanto, como foi provado com os argumentos colocados anteriormente, fica muito claro que o cidadão de bem deve portar armas para a sua própria defesa e para a defesa das pessoas que ele ama. Aí tá faltando um elemento. Você viu que a gente fecha as ideias? Tudo que você afirmou o texto inteiro, agora você reafirma. É como que se você batesse o martelo e dissesse, tá vendo? É isso aqui que eu queria dizer. E aí tem mais um elemento na conclusão que é a proposta de solução. Então, como resolver o problema? O Enem pede muito isso, né? Como resolver o problema? Aí lá no finalzinho você coloca, por exemplo, como que você resolve o problema do desarmamento? Só criando uma lei para derrubar a lei do desarmamento, certo? Então você pode colocar lá. Os governantes devem, portanto, o Poder Legislativo deve aprovar uma nova lei para revogar o Estatuto do Desarmamento, permitindo as pessoas portarem arma de fogo. Um exemplo, tá? Se você é contra, né? Se você acha que as pessoas não podem ter armas, você vai fazer um texto totalmente diferente, né? Ou seja, as ideias serão diferentes, mas a estrutura é exatamente a mesma. Introdução, argumentação e conclusão e uma proposta de solução. Então essa é basicamente a estrutura de uma dissertação argumentativa. E aí depois nos outros vídeos vocês viram que eu fiz uma análise. Eu peguei duas redações do Enem, nota 1000, aquelas que pegaram nota máxima, e você vai perceber que as duas repetem essa estrutura. É exatamente essa estrutura que vai ser repetida. Num terceiro momento, eu apresentei um outro vídeo falando da linguagem da dissertação argumentativa, que não pode ser a linguagem informal, né? A linguagem que a gente bate papo com os nossos amigos, que a gente fala com o filho, com a filha, tem que ser uma linguagem do português padrão, uma linguagem que a gente chama de português ou padrão ou formal da língua, certo? Ou seja, tem que ser aquela linguagem da gramática, ok? Que você não pode colocar gíria no meio, você não pode colocar risadinha, você não pode colocar... Tem que ser uma linguagem séria, ok? Porque você está provando um ponto de vista, você está desenvolvendo um tema sério, então você precisa utilizar também uma linguagem séria para falar sobre aquele assunto. Então, basicamente, pessoal, é isso que a gente tem que fazer. Agora, como é que você vai começar a fazer a sua redação? Isso nós vamos ver no vídeo seguinte que eu vou postar agora, tá? Eu vou gravar agora mesmo esse vídeo e já posto logo em seguida. O passo a passo para a produção de uma dissertação argumentativa, beleza? Pessoal, então nesse vídeo breve, quis fazer um resumo para vocês, espero que vocês tenham entendido como que está estruturada a dissertação argumentativa. Aqui o intuito mesmo é fazer um resumão, tá bom? Então, gente, é isso, espero que você tenha entendido e a gente se vê daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.